Ei, gente, estamos aqui em mais um Pod Contour. E assim, a Contour Slim não para, vocês sabem disso. E hoje a gente está com um convidado ilustre. Dois convidados ilustres. E o primeiro eu vou apresentar para vocês. Ele é o meu sócio de vida, meu sócio na empresa, meu sócio na vida mesmo, meu marido, Renato Duarte. Seja muito bem-vindo ao Pod Contour. É isso aí, gente. Mais um Pod Contour. E com certeza será um conto especial, porque temos uma pessoa ilustre, Dr. Walter Hugo, médico cirurgião plástico, membro da SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e tá, gente, quase 20 anos de formado. Gente, tem um tempinho. Não é qualquer pessoa que chega nessa fase, não, e operando muito, tá, gente? Só cirurgia linda. Doutor, muito obrigado por estar conosco aqui nesse nosso convite. É um prazer te receber aqui. Muito legal, o prazer é todo meu. Obrigado, doutor. Aproveitando esse momento, vamos fazer umas perguntas e fique bem à vontade para nos responder. Tá Tranquilo. ok? Bem tranquilo, estou em casa aqui. Isso Conversa aí. de amigos. Que legal, doutor. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente queria saber é como tudo começou. A gente sabe que temos várias áreas da medicina, né? E eu queria saber o que despertou em você o interesse de vir para a cirurgia plástica. Na verdade, assim, na minha família, todo mundo é médico. Meus pais são médicos, minhas irmãs são médicos, tenho tias e primos médicos. Então, eu só continuei o negócio da família. Minha mãe é pediatra, meu pai era anestesista e depois passou para a área estética. Ele já tinha uma clínica de estética. E eu fui acompanhando essa parte de cirurgia plástica. Tinha vários amigos cirurgiões plásticos, já acompanhei a cirurgia plástica antes de entrar para a faculdade. Então, só dei continuidade ao negócio da família. Então, você sabe que a cirurgia plástica, a sua mãe pediatra te direcionou pelos amigos, então, né? Vendo os amigos, vendo... Pediatria eu já vi logo de cara que eu não queria. Não tinha nada a ver, né? Nem combina, né? Não, porque pediatra, o paciente é tranquilo, o problema é a mãe do paciente. Mas na cirurgia plástica é bem tranquilo, a gente lida com os desejos, os sonhos das pacientes, então isso é uma coisa que satisfaz a gente mesmo. É legal você ver uma pessoa que realiza um sonho, porque para mim a cirurgia plástica não é só vaidade. A pessoa tem direito de se sentir bem, de perseguir a felicidade, seja como for. Quando a paciente engravida, por exemplo, tem a felicidade da maternidade, só que depois, muitas vezes, a maternidade ela também traz algumas alterações no corpo da mulher. Ela pode não se reconhecer naquele corpo que ela tinha antes da maternidade. Eu sou prova viva disso, gente. E, embora, claro, tenha a felicidade de ter um novo filho, depois de um tempo, a mulher ela também tem direito de reconquistar aquela felicidade que ela tinha antes da maternidade. E muitas vezes ela vai procurar o cirurgião plástico exatamente nessa fase. Depois de estar com a família estabilizada, os filhos criados. E agora ela quer cuidar um pouquinho dela mesma, que ela merece também. E o que é mais legal é porque a cirurgia plástica, muitos acham que é para ficar bonita, linda, para parecer. Não. Eu acho que a cirurgia plástica é muito além disso. É a realização da mulher. É aquilo que ela precisa se... Ela quer ficar bem para ela mesma, bem para ela mesma, para outras pessoas. Exatamente. E um dado muito interessante, gente, que eu queria compartilhar aqui, é que a cirurgia plástica hoje, eu não sei se o senhor sabia dessa informação, mas 120 mil cirurgias plásticas são realizadas no mês, no Brasil. Coisa. É muita cirurgia. Eu contribuo um pouquinho para isso também, para essa estatística aí. Com certeza, umas porcentagens o senhor tem. E não pouca, né? Uma Não porcentagem pouca, alta. bastante, gente. E, doutor, a gente te acompanha muito nas suas redes sociais. O senhor é um médico muito ativo. Isso é muito legal, porque leva muito conteúdo para a paciente, né? Porque a paciente, ela não tem muita informação. E o Google é o nosso pior ajudador nessas horas, né? Exatamente assim. Eu acho que, assim, o resultado da cirurgia plástica, a satisfação do paciente com a cirurgia plástica, claro, tem a ver com a técnica cirurgião, mas muito também com a expectativa do paciente, do resultado que ela vai ter com a cirurgia. Sim. E essa expectativa ela tem que estar alinhada, a paciente tem que ter bastante informação antes da cirurgia para se decepcionar após a cirurgia com a expectativa irreal que ela tinha, que ela nunca ia conseguir obter, por exemplo, uma cirurgia plástica. Sim. E assim, o ideal é que a paciente, ela, para fazer qualquer tipo de cirurgia plástica, ela esteja próxima ao peso ideal que ela tem. Não adianta legal. ela se comparar com uma paciente que faz a cirurgia plástica magra, que vai ter um resultado bom, mas se ela estiver muito acima do peso, ela não vai ter o mesmo resultado de uma paciente magra. Ela vai ter o resultado de uma paciente que faz cirurgia acima do peso. Sim. Então, as expectativas têm que estar alinhadas, com a realidade. Ou seja, tentar emagrecer o máximo
para poder fazer a cirurgia plástica. E aí o exatamente. resultado vai ser muito melhor do que ela... O ideal é sempre esse. Sim. Existem casos que eu mesmo opero pacientes acima do peso. Mas isso eu esclareço bem a paciente que ela tem que ter expectativa que ela não vai ter o mesmo resultado de uma paciente magra. E por Sim. que eu faço algumas pacientes acima do peso? Porque mesmo pacientes não têm o resultado ideal, aquela transformação que ela vê após a cirurgia, aquilo já dá um incentivo, um passo inicial para ela, a longo prazo, emagrecer. Porque ela vê a diferença após a cirurgia, aí fica mais animada, fazer dieta, é difícil. Sim. E a longo prazo emagrece também e dá um bom resultado É também. verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Qual foi o caso mais, assim, inusitado numa cirurgia plástica, ou mais engraçado? O que o senhor tem para compartilhar com a gente referente a isso? Olha, que eu tô me lembrando aqui agora, o caso mais inusitado não aconteceu com a cirurgia em si, mas antes da cirurgia. Geralmente, os pacientes que marcam comigo, elas agendam com uns 3, 4 meses de antecedência, bastante antecedência. E a paciente, ela estava bem ansiosa para fazer a cirurgia. E ela estava tão ansiosa, que um dia eu cheguei no hospital, fui lá ver, as cirurgias estavam marcadas no dia, e eu reconheci o nome de uma paciente que não estava marcado para aquele dia. A paciente, ela veio no dia errado da cirurgia dela. Meu Deus! Ela estava tão ansiosa que não conferia a data da cirurgia dela. Ela veio uma semana antes da data marcada. E tava de jejum. Estava de jejum, já estava internado no quarto, estava de jejum, Já estava certinho, no quarto? com aventalzinho. Aí eu cheguei no quarto e, infelizmente, o hospital ele tem uma programação de cirurgia, Sim, não daria claro. para encaixar ela naquele dia. E ela voltou para casa e no dia seguinte operou, correu tudo bem, ficou satisfeito com o resultado da cirurgia. Mas isso é uma coisa importante. Se você for fazer cirurgia plástica, conferir a data da sua cirurgia. Você tá no dia do certo da sua cirurgia também. Tem que tomar cuidado com a ansiedade, né? Exatamente. Que legal, né, doutor? É assim, que a gente sabe que a ansiedade, ela toma conta da mulher, né? A mulher é ansiosa, o ser humano é muito ansioso. Então, ela quis o quê? Ela quis antecipar. Eu acredito que depois disso, o senhor criou uma experiência que a tua secretária tem que ligar um dia antes para avisar, senão vai dar um problema. Eu mando pelo WhatsApp, tudo por escrito. A data, a hora da cirurgia, todas as anotações certinhas. Mas a ansiedade é tanto que às vezes o paciente nem lê direito. Exatamente, ela lê achando que era. Lê achando que era, exatamente. Doutor, aproveitando aqui, a gente sabe que a cirurgia plástica tem um N número de cirurgias, como abdominoplastia, como uma lipo, como mama. Mas a gente sabe que todo cirurgião plástico, ele sempre gosta, ele escolhe algumas áreas que ele mais gosta de operar. E a gente hoje tem a cirurgia íntima. O que o senhor hoje opta por estar operando mais? O que o senhor gosta de estar operando? Minha maior área de atuação é cirurgia de contorno corporal. É lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia, prótese de mama, essa parte íntima também, tanto feminina quanto masculina. E a procura pela cirurgia íntima está cada vez maior. Só que, diferente de outras cirurgias, é a cirurgia que, quando a paciente faz, ela não fala para ninguém que fez. Quando faz uma lipo, a prótese de mama, a paciente tem o orgulho de exibir para os amigos. Olha só o resultado do meu silicone, olha só como eu tô com a cintura fininha. Só que, geralmente, quando faz cirurgia íntima, ela é íntima. Ela só guarda só para ela mesma, não conta para ninguém, é segredo. Mas é bastante realizada. Acredito que ela tem um pouco de vergonha, né? Não sei se por achar que é algo errado com ela. E isso nem tá aqui pra gente perguntar, mas deixa eu aproveitar esse gancho. A mulher que faz essa cirurgia íntima, ela... Quem é o tipo dessa paciente? Por que isso acontece? Isso pode acontecer com todas as mulheres ou não? É uma coisa normal? Com o tempo isso vai acontecendo? Explica um pouquinho pra gente. Quando a gente fala de cirurgia íntima, são vários tipos de cirurgias realizadas na estética ali da região da vulva, da região vaginal da mulher. Tem a cirurgia dos pequenos lábios vaginais, pode ter um aumento dos pequenos lábios vaginais com o passar do tempo. Tem a cirurgia dos grandes lábios vaginais, que com o envelhecimento da mulher é normal a gente perder um pouco de gordura, de massa naquela região. Aí fica com um aspecto de envelhecido, fica como se fosse murcho. Tem mas que eu estou realizando agora também, de clitoroplastia. A paciente pode ter alguma desordem hormonal ou fazer uso de anabolizante, pode ter aumento do clitóris. Então, isso aí dá uma clitoromegalia. O paciente fica com clitóris aumentado. Isso pode causar desconforto na hora da relação com o parceiro, pode dar atrito, uso de roupas mais apertadas. E nessa cirurgia, a gente, na verdade, não vai diminuir o tamanho do clitóris. A gente vai esconder ele. A gente coloca ele mais para dentro, mais invaginado ali na região,
para que ele fique menos aparente. E isso não altera a sensibilidade da região. Nenhum tipo de cirurgia íntima vai alterar a sensibilidade. São cirurgias estéticas, mas que não alteram a sensibilidade, tem um prazer na relação, tudo normal. Mas todos esses tipos faz parte da ninfoplastia, é isso? Não, ninfoplastia geralmente se relaciona só à cirurgia dos pequenos lábios vaginais. Dos pequenos lábios. Quando tem aumento dos pequenos lábios vaginais, a gente pode retirar o excesso. E geralmente essa região cicatriza muito bem. São pontos que eles caem sozinhos até 30 dias da Tem cirurgia. a laser também, né? Ou não? O laser, na verdade, é só o tipo de corte. Só que geralmente tem que dar ponto do mesmo jeito, tá? E aí com 30 dias os pontos geralmente caem. E tem que ter um resguardo de relação por 30 dias para poder ter uma adequada cicatrização ali daquela região. Entendi. E a gente sabe que existe uma preocupação enorme das mulheres de atrapalhar a sensibilidade, né? Mas é só na região externa mesmo, não altera em nada ali a sensibilidade da região. E, doutor, qual que é o perfil de paciente que busca essa cirurgia? Tem idade para fazer esse procedimento? Na Como verdade, funciona? assim, é bem heterogêneo. Eu já operei paciente de 18 anos até paciente mais de 60 anos. Isso daí, na verdade, não é cirurgia que o paciente tem que fazer. Se o paciente se sente incomodado com aquele excesso de pele, pode tirar. É semelhante ao que os homens fazem com a cirurgia de fimose. O excesso de pele sob a glândula peniana retira aquele excesso de pele ali. Mas a cirurgia que o paciente se sente incomodado, tem a opção de fazer se quiser. Mas esse excesso de pele, ele se dá, por exemplo, pela paciente ter engordado, emagrecido, ou é algo hereditário? Não, é hereditário. Isso é da própria mulher, do organismo dela. Não tem uma causa específica, não. Então, em qualquer idade, isso pode acontecer? Pode acontecer. Então, mulher, não se sinta mal por isso. A gente está vendo aqui que é normal, isso pode acontecer. Então, se você tem de 18 a 60 anos de idade, isso pode acontecer. E pelo que o doutor está falando, é algo muito simples de se resolver. Então, procure um cirurgião plástico e resolva isso, né, E doutor? a Jéssica falou em qualquer idade. A gente queria saber o seguinte, doutor. Qual é a maior procura? São os mais jovens ou os mais idade que hoje em dia procuram fazer cirurgia? Esse tipo de cirurgia íntima, especificamente, geralmente são pacientes na faixa dos 20, 30 anos, mais ou menos. Nossa. E assim, cada tipo de cirurgia plástica vai ter uma faixa etária de procura. Geralmente, prótese de mama são pacientes mais jovens, em torno de 18 a 20 anos. Lipoabdominoplastia, pacientes após a gravidez, aí na faixa dos 30, 40 anos. E aí depende de cada tipo de cirurgia. Legal. Agora, doutor, o senhor falou sobre o contorno de corpo. Eu queria tratar de um assunto que toda mulher brasileira gosta. Bumbum. Elas gostam de ter um bumbum bem avantajado. Aí eu te pergunto, hoje em dia nós temos algumas técnicas para isso. Uma seria a lipoenxertia, né? Que são as gorduras que são retiradas da lipoaspiração e são injetadas no glúteo da paciente. Exatamente. E a outra seria o implante, né? De silicone que é colocado no glúteo. Eu te pergunto, faço duas perguntinhas. Qual é a maior procura hoje em dia e qual que o senhor aconselha? O senhor tem algo, o senhor fala assim, ó, eu acho que esse é o melhor, é a melhor resposta. As técnicas reconhecidas, principalmente o glúteo, são exatamente essas duas que você citou. Que é a enxerta a gordura no bumbum, você vai recolher a gordura da lipoaspiração, vai tratar, purificar essa gordura e enxertar no bumbum. E a outra é o implante de prótese silicone. Eu, especificamente, eu só faço enxerto de glúteos, com a gordura da lipoaspiração. Porque a gordura do próprio paciente é natural, não tem reação e dá um ótimo resultado estético. Ele vai ressaltar a anatomia natural do glúteo da paciente. Se a paciente tiver gordura suficiente, minhas pacientes geralmente colocam até 1 litro de cada lado. Só que não fica 1 litro. A gordura reabsorve bastante. Quantos por cento? Reabsorve em torno de 30%, 40%. Então, fica permanente em torno de 500, 600 ml cada glúteo, que equivale ao aumento médio. Tá? As pacientes, na verdade, nenhuma reclamou que ficou muito grande. Pacientes reclamam que ficou pequeno. Por quê? Porque ela se acostumou com aquele inchaço inicial, só que tem uma absorção de quase 50%, e ela sente falta daquele volume a mais que estava logo no pós-operatório imediato. Sim. A prótese silicone no glúteo, ela é reconhecida, só que especificamente, eu prefiro não fazer, tá? Porque eu não gosto, pessoalmente, do resultado estético desse tipo de cirurgia, mas tem vários cirurgiões que fazem, que tem bom resultado. Nossa, mas o cuidado pós-operatório deve e ser tem um pós-operatório bem mais difícil. complicado também. Não pode sentar sobre o glúteo por 1 mês. Tem que dormir de bumbum para cima. Enxerto, você pode sentar, deitar seu bumbum logo depois, não tem problema nenhum. E uma dúvida. O senhor, eu acho que a prótese ela fica muito artificial, né?
Eu acredito que com a lipoenxertia você consegue trabalhar mais o desenho. Exatamente. Né? Fica mais natural. Mais natural, né? Ele ressalta a anatomia do paciente. Se o paciente malhasse muito, é como se fosse seria semelhante ao resultado que eu obtive com a enxertia. E, por exemplo, hoje as pacientes, elas aproveitam que já estão ali no centro cirúrgico, né? E querem fazer a lipoenxertia junto. Na abdominoplastia e na lipoenxertia, isso é 100% comum? Toda paciente que chega para fazer um abdômen ou chega para fazer um contorno corporal, ela pede para fazer a lipoenxertia glútea? Então, nas minhas pacientes, eu não diria que é 100%, mas próximo a 98%, 99%, porque elas sabem que eu faço bastante esse tipo de procedimento. Então, as minhas pacientes vêm para mim, elas já vêm procurando esse tipo de procedimento. E também, o paciente só tem uma chance. Se ela não aproveitar aquela gordura que foi retirada da lipoaspiração, não tem como estocar essa gordura. Vai jogar fora, depois se ela se arrepender, ela não vai ter como fazer posteriormente esse procedimento. Até porque já foi retirada a gordura, já foi descartada. Então, a maioria dos pacientes prefere fazer, até porque melhora bastante o contorno corporal dessa região. E além disso, do fato, na lipoaspiração, você tira a gordura aqui dos flancos e de cima, bum, isso modela mais o bumbum, fica mais arredondado, dá um resultado estético melhor ainda. E, doutor, essa gordura, né, da lipoenxertia, até falei lipoenxertia glútea, gente, só corrigindo, lipoenxertia e aí a outra parte é colocar no glúteo. Essa gordura da lipoenxertia, a gente pode colocar, por exemplo, na mama? Pode colocar uma na mama. Só que, geralmente, nas mamas, a gente faz o que chama de mamoplastia híbrida. Coloca a prótese e eu uso o enxerto para dar um complemento. Por exemplo, coloco nessa parte medial aqui para dar um pouco mais de colo. Especificamente, colocar só a gordura para aumentar a mama é um procedimento que eu não gosto muito de fazer porque não dá muito formato na mama, até porque eu tenho consciência um pouquinho mais mole. Mas a mamoplastia híbrida é bastante realizada, faço bastante e dá um resultado bem legal, principalmente dá mais cola aqui na região medial. Então, o senhor coloca um implante e depois coloca essa gordura lipoaspirada tanto no bumbum, um exemplo, se a paciente vai fazer a mama junto, tanto na mama. E aí é só para marcar mais aquele colo. Marcar um pouquinho mais. E ele também pode ter essa quantidade perdida, vamos dizer assim, até 30% na mama também. Como a gente já sabe que vai ter essa perda, eu Coloca de propósito mais. coloco mais, porque eu já sei que vai ter Vai essa perda. perder. Se eu colocar a quantidade certinha, quando sair, tiver essa reabsorção, aí vai faltar material. E o senhor falou da perda de 30% a 40% e me veio uma pergunta. E se por acaso, quanto tempo leva para que essa gordura permaneça no corpo? A gente sabe que o tempo vai passando e pode acontecer de, com o passar dos anos, reduzir ou continua da mesma forma? Então, após fazer a enxertia, geralmente uns 2, 3 meses já tem a pega da gordura daquela região. O que vai ter que ser reabsorvido? Vai ser reabsorvido, esses 30%, 40%, mas o que só fica permanente, como se o paciente tivesse nascido com aquela gordura. Ele não vai perder mais dessa gordura enxertada. Se o paciente emagrecer muito, ele emagrece no corpo inteiro. Emagrece no abdômen, barriga, e vai perder um pouco no bumbum também. Mas não vai perder mais no bumbum pelo fato de ter feito a enxertia. Ele perde a mesma coisa que perderia do que antes da cirurgia. Por isso é importante estar no peso ideal para depois fazer a cirurgia plástica, né? Porque Exatamente. o ideal não é emagrecer depois, senão você acaba querendo ou não perdendo um pouquinho ali Exatamente. também, né? Alterações de peso muito significativas após a cirurgia vão afetar o resultado estético da cirurgia. O paciente, por exemplo, faz uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia. Aí fez a cirurgia, tá certinho. Aí emagrece muito depois da cirurgia, aí é normal, por exemplo, fez a abdominoplastia um pouco acima do peso, emagrece muito depois, pode sobrar um pouquinho de pele. Eu vou esticar a pele para o estado que o paciente está no dia da cirurgia. Se depois o paciente fez acima do peso, depois da cirurgia emagreceu 20 quilos, aí óbvio que vai sobrar um pouquinho de pele depois de novo, pode ser necessário uma nova cirurgia. Da mesma forma, o paciente fez a cirurgia de mama, por exemplo, mastopexia, tá uma levantadinha. Aí emagreceu, sei lá, 10, 15 quilos, perde um pouco de gordura da mama, aquela pele estava escada, perde conteúdo interno, perde gordura e dá uma caidinha. Ou então, esse paciente engordou muito após a cirurgia, 10, 15 quilos, engorda na mama também, fica mais pesada, pode dar uma caidinha também. O ideal é que o paciente opere dentro do peso que ela quer ficar e depois manter esse peso, não ter muita alteração após a cirurgia. Sim. Se tiver uma alteração grande de peso, tanto para mais quanto para menos, ela tem que estar ciente Que isso vai pode acontecer, alterar o resultado da tanto para cirurgia mais, também. tanto para menos, né? O Exatamente. ideal é manter. E doutor, falando um pouquinho ainda da parte glútea, alguns anos atrás a gente viu muitas complicações referente ao PMMA, né? É um produto que
Vou deixar você falar sobre esse produto. Eu queria entender um pouquinho, até para as Opinião, nossas clientes entenderem sobre o PMMA. Qual que é o seu posicionamento? O que é esse produto? Onde ele deve ser usado? E por que usar ou não usar? O polimetilmetacrilato é um preenchedor considerado permanente. Ele não vai ser absorvido pelo corpo. O que você colocar ali, ele vai ficar. Ele é liberado na medicina para ser utilizado em pouquíssimas quantidades, 1 a 2 ml, para deformidades muito graves, cirurgias reconstrutoras. É usado em cirurgias ortopédicas também. Mas para a cirurgia estética, como fazem, a gente vê por aí, coloca 200, 300, 400 ml em região glútea, por exemplo, isso já está comprovado que pode dar algumas complicações. E o problema do PMA é que, assim, se der pode ser que não dê nada, mas se der alguma complicação, não tem como tirar, tá? E como é que a gente vai resolver se der uma complicação? Tem que tirar, só que não tem, o PMA, ele tipo se integra, dá uma fibrose ali no tecido. Então, se o PMA der uma complicação no glúteo, por exemplo, se você fizer a cirurgia para tentar retirar depois, você vai retirar o PMA e uma parte da região glútea também. Nossa. E vai dar deformidade. Então, os métodos que a gente tem hoje, que são liberados, que são reconhecidos pela Sociedade de Cirurgia Plástica, para aumentar o glúteo, enxerto de glúteo com a gordura da lipo e aumento com prótese silicone. Doutor, PMA, não recomendo. Não recomenda, né? Que legal. Doutor, estava no último congresso agora de cirurgia plástica, que teve agora na Jornada Carioca. Eu pude assistir uma palestra a respeito sobre células troncos mesenquimais, né? E algo que hoje em dia tem utilizado para tratamentos, né? Mas já estão dizendo que futuramente vai ser utilizado também na área estética. A quem sabe até substituir o implante de mama, né? Pela própria célula do seu corpo, injetando, fazendo com que venha ter o contorno dos seios, o aumento da mama através das células troncos. O senhor acredita nisso? O senhor queria saber um pouco da sua opinião sobre células troncos mesenquimais. Eu acho que assim, a medicina pode chegar a um ponto que a gente atinge isso aí, mas hoje eu acredito que está bem longe ainda. Eu acho que eu já não vou ver esse resultado aí de você com célula tronco conseguir aumento de mama ou aumento de glúteo, por exemplo. Nos enxertos de gordura, é sabido também que a gente tem alguns tipos de... tem célula tronco nessa gordura que é purificada, tratada, enxertada também. E por isso também, quando você faz enxerto de gordura, você vai melhor também na qualidade da pele, na qualidade da região, da flacidez, da elasticidade, da textura da pele também. Não é só um aumento volumétrico, dá um aumento na qualidade estética da região também, pelo fato de existir algumas células tronco nessa gordura que é enxertada também. E é isso que eles falam, que quando você retira a célula e trata ela, injeta novamente, o resultado é muito bom. Por isso, então, que é um resultado acaba ficando bem legal para a mulher, né? Exatamente. E, doutor, pensando no implante, então a gente já entendeu, né, que o PMMA não pode ser usado, mulherada. Não é legal. Voltando ao assunto do implante, ele funciona igual o da mama, porque o da mama, muitas empresas, né, que vendem um implante de silicone falam que a garantia é vitalícia e tal, mas que a maioria dos médicos recomendam a troca após 10 anos. O do glúteo é a mesma coisa? Então, o do glúteo, eu não tenho muita experiência, porque, como eu falei, eu não faço, tá? Quanto à prótese de mama, atualmente, os silicones atuais, eles não precisam ser trocados especificamente. Você troca se tiver algum problema com o implante, de rotura ou contratura. Aí é indicada a troca do implante. O que não é para sempre é resultado estético da cirurgia. Porque nenhuma cirurgia é para sempre. Se coloca uma prótese de mama com 18 anos, vai estar bonitinho. Daqui a 3, 4, 5 anos, vai dar algum grau de flacidez. E se você engravidar, por exemplo, acentua esse processo de flacidez na mama. Aí pode ser necessário fazer uma nova cirurgia, uma mastopexia para levantar a mama. E nesse caso, como já está fazendo uma cirurgia na mama, é recomendado trocar um implante. Entendi. Mas vamos dizer, você colocou uma prótese de mama, não teve nenhum problema de rotura, contratura. E sua prótese está tudo ok. Você fez ressonância, está perfeito essa prótese. Você pode ficar com a mesma prótese o resto da vida. Tá? Não precisa trocar preventivamente. Você troca de algum problema, ou no caso de fazer uma cirurgia de mastopexia posteriormente, aí você troca porque já está fazendo cirurgia. É engraçado que é o meu caso. Eu coloquei implante há 15 anos atrás. É uma marca que não está mais no mercado, não vou nem mencionar. Só que foi uma marca que teve muitos casos de ALCL, né? O linfoma anaplásico de célula T.
E aí eu fiquei super preocupada. Eu falei, meu Deus, a minha marca é dessa que deu e tal. E a orientação que eu tive é, Jéssica, se na ressonância tá tudo bem, por mais que você já esteja tanto tempo com o teu implante, mantenha, vai observando. Então é isso que tem que ser feito, mesmo que tenha dado essa estatística nessa empresa? Porque se você ver os casos de BIA LCL, né, em todos. E a porcentagem de mulheres que colocaram implante, são mais de 60 milhões de próteses implantadas, a porcentagem era muito baixa. Até hoje, realmente, assim, o que fala muito hoje de doença de silicone, criou um terror nas mulheres que colocaram silicone. O que você acha sobre isso, doutor? Então, exatamente. Hoje se criou um terror na mídia com a doença de silicone, que ela é causadora de tudo, todas as mulheres têm que tirar, têm que fazer o explante. Só que, como eu estava falando, são 60 milhões de casos de próteses implantadas. E você vê, tem, sei lá, menos de 1.000 casos registrados da doença de silicone. Pode ser muito mais chance ao acaso do que da prótese propriamente dita. Até hoje não foi provado ter uma correlação direta do implante com todos esses casos que a mídia fala de implante. Até porque se fosse uma coisa com relação direta, uma prótese causa câncer, não seria liberado para colocar. Minha esposa tem, minha irmã tem, minha mãe tem. Eu também não colocaria na minha família e nem nas minhas pacientes. Então, assim, eu acho extremamente seguro. Claro, hoje está estudando isso, do BIA, LCL, mas, assim, até hoje não é nada que as pacientes precisem ficar preocupadas, tem que correr para tirar os implantes. Só você vai fazer um acompanhamento normal com o seu médico, fazendo ressonância, com o seu mastologista. Se for identificado alguma coisa, vai fazer o exame de imagem e vai ver se necessidade de retirar ou não. Mas, mesmo se tem uma prótese que já foi retirada do mercado, é só seguir essa orientação. Vai fazer exames periódicos, ok, pode continuar com ela. Pode continuar sem problema nenhum. Exatamente. E puxando o gancho aqui, vamos supor, tá? Eu amamentei, coloquei o implante, amamentei. E eu queria fazer uma masto, mas sem mexer no implante, já que na ressonância tá tudo bem. Qual é a sua indicação? Já que vamos para o centro cirúrgico, vamos aproveitar e trocar esse implante e colocar um novinho, já que a mama vai estar aberta. Ou não, a gente consegue aproveitar o mesmo implante que está ali e só fazer a pexia? Então, quando faz a mastopexia, a gente tem que mexer na mama, tem que abrir a mama. E toda vez que a gente coloca a prótese cria a cápsula fibrosa da prótese. Isso é normal, acontece em todo mundo, isso não é contratura. Contratura é quando essa cápsula fibrosa em excesso, além do necessário. Então, quando você abre a mama, o fato de você abrir a mama, a prótese às vezes pode estar mais aderida. Então, aí você descolar o implante para você reposicionar para outro local, para uma posição mais elevada da mama, isso pode afetar a prótese, pode destruir a prótese, você pode pegar com bisturi na prótese. Então, geralmente, faz uma cirurgia... Já troca tudo. É adequado trocar. E quando eu faço mastopexia, por exemplo, geralmente eu uso prótese de poliuretano. A superfície dela tem mais aderência ainda. Então, você descolar uma prótese de poliuretano aqui da musculatura, quando você descola ela, isso vai danificar a prótese também. Então, geralmente, faz mastopexia nas dias pacientes, eu sempre indico a troca. Entendi. Legal. Doutor, voltando também sobre a parte do glúteo. A gente sabe que se a gente faz uma cirurgia dessa, é cara. Nenhuma cirurgia plástica é barata, né? E os cuidados têm que ser muito relevantes, porque pode trazer complicações. O que o senhor recomenda hoje por um pós-cirúrgico, tanto para uma lipoenxertia, tanto como uma abdominoplastia, naquela região do glúteo e da barriga? Quais são os cuidados que o senhor hoje coloca para a sua paciente? Então, a lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, tá? E no pós-operatório, quais são os cuidados que o paciente tem? Quando o paciente faz uma lipo, no local da lipo, pode dar uma fibrose. A fibrose é como se fosse uma cicatrização interna na região da lipoaspiração. O trauma da cânula embaixo da pele leva o nosso corpo a uma resposta inflamatória naquela região, que ele passa a produzir colágeno naquela região para reparar o trauma da cânula de lipo embaixo da pele. Esse colágeno dá uma retração de pele, mas também forma alguns nódulos, porque é um colágeno meio que desorganizado. Aí forma uns nódulos, fica endurecido, e isso é a fibrose. Tá? A fibrose não é uma complicação, é a evolução normal da lipoaspiração. E para tirar essas fibroses, tratar essas fibroses, tem que fazer, geralmente, drenagem linfática manual, ultrassom pós-operatório e uso das cintas compressivas no pós-operatório. As cintas, elas são importantes justamente porque quando você faz uma lipoaspiração, você vai descolar a pele do músculo. Então, a pele fica solta. Então, a cinta é para dar aderência à pele, para evitar flacidez, diminuir o acúmulo de líquidos no pós-operatório. Então, ela é bem importante. Nas minhas pacientes, eu quando uso da cinta pós-operatório, aí por uns 2 meses depois da lipo,
Se puder, usa mais um mês, mas geralmente pelo menos 2 meses. Então, cinta não é só conforto. Não. Cinta é resultado. Não, cinta é resultado. A cinta, ela é importantíssima para o resultado final da lipoaspiração. E não pode ser qualquer tipo de cinta. A cinta específica para dar um pós-operatório adequado. O paciente vai procurando a cinta mais barata, imagina, gastou muito com a cirurgia, aí vai querer economizar na cinta, o paciente pode ter uma complicação só porque está usando a cinta errada, uma cinta que não dá compressão, que não tem a qualidade de uma cinta compressiva pós-operatória deve ser. A gente sabe que com o passar do tempo, a cinta ela perde um pouco a elasticidade, que é normal, que é um tecido, né? É. E eu acredito que mais um assunto engraçado. O senhor já deve ter pego lá no seu consultório pacientes que falaram assim, eu peguei emprestado da minha mãe, que usou há um ano atrás uma cinta. Eu peguei emprestado de uma amiga minha que usou há um ano atrás. O senhor já pegou esse caso? O que o senhor fez? Então, isso aí é bastante comum, tá? No consultório. Mas, como eu estou falando, o paciente já gastou muito com a cirurgia, essa não é hora de economizar. Se ela procurou o melhor cirurgião para operar, porque ela está colocando a vida dela ali nas mãos daquela cirurgião, o ideal é que ela tenha também o melhor pós-operatório possível para obter aquele resultado estético que ela deseja. E esse negócio de pegar a cinta da amiga... Olha só, a cinta você vai usar 2 a 3 meses, todos os dias. E no pós-operatório imediato, é normal ter saída de secreção, de sangue, suja a cinta de sangue. Imagina se você pegar de outra pessoa que usou no pós-operatório dela e pegou sangue ali, aí ficou 2, 3 meses suando, pode pegar a dor, mesmo lavando, pode não ficar 100%, perde elasticidade, não vai dar compressão no seu pós-operatório. Então, assim, faz uma cirurgia, compra uma cinta pós-operatório certinha, para você, no seu tamanho, confiável, de qualidade. Investe isso também, que isso é importante para o resultado da cirurgia. E uma vez eu conversando com o médico, ele teve um problema. Ele indicou uma cinta para a paciente não seguiu o conselho dele, comprou uma outra cinta com tecido mais rígido, mais duro, mais agressivo. O que aconteceu? Passou um mês, passou um tempo, ela teve necrose de tecido. Não, exatamente isso aí. Eu gosto da cinta de vocês, da Contour, exatamente por causa disso. Ela tem um cinto, uma textura mais geladinha, tem mais elástica e dá compressão, dá mais conforto para o paciente. E isso aí, usar cinta errada, pode dar exatamente, pode dar uma compressão bem grave, que é necrose de pele. Nas minhas pacientes, por exemplo, cada cirurgião vai ter uma conduta. Mas eu só uso a cinta em torno de 2, 3 dias depois da cirurgia, quando vai lá no consultório, faz drenagem e eu vejo como é que está a pele da paciente. Porque logo de início, a pele da paciente está muito sensível. Uhum. A nossa pele está viva por quê? Porque chega sangue nela. O sangue vem do músculo para a pele. O sangue traz oxigênio, traz os nutrientes. Quando você faz uma lipoaspiração, você destrói a parte dos vasos sanguíneos que nutrem a pele. Então, normal, a pele, onde foi lipoaspirada, ela tem menos circulação de sangue. Se você usar uma cinta muito dura, muito apertada, no pós-operatório imediato, ela pode comprimir tanto uma região que chega pouco sangue naquela região. Pode dar necrose de pele. A pele morre. Aí fica preto, forma um buraco ali. Tem que ficar acompanhando o paciente por várias semanas ali, vários meses. É um problema, né? É um problema, isso é uma complicação grave. E depois ver o que pode fazer para melhorar aquilo ali. Só que isso aí poderia ser evitado simplesmente para o paciente usar a cinta correta e com a indicação correta do cirurgião. Nas minhas pacientes, como eu falei, espera uns 2, 3 dias para a pele cicatrizar um pouco ali, ter uma circulação boa, aí faz a drenagem, eu vejo certinho, aí coloca a cinta adequada para ter um pós-operatório certinho. Pode falar. Se colocar muito apertado no pós-operatório, pode acontecer isso, necrose de pele. E também tem estudos que mostram que usar a cinta no pós-imediato, às vezes a compressão exagerada pode levar a trombose. Então, ou seja, são várias complicações só pelo uso da cinta errada. Pode dar. Por isso que eu falo assim, é muito importante a paciente ter a oportunidade de experimentar a cinta antes. Por quê? O que acontece muito conosco, doutor? A paciente não entende que no pós-operatório imediato precisa se usar algo um pouquinho mais larguinho, justamente para não acontecer tudo que o senhor acabou de relatar. Então, elas querem comprar a cinta do tamanho menor e acha que é isso, né? A gente tenta explicar que não, enfim. Então, é muito importante, você que está assistindo esse podcast, você que está assistindo, né? Todas essas informações que a gente está passando, compra uma cinta sempre maior que a sua tabela. A Contour Slim, ela ajusta a sua cinta depois sem custo nenhum. Então, compra maior, justamente para não ter problema de necrose, desconforto, né? Até mesmo uma trombose, como o doutor acabou de falar. E depois a gente faz o seu ajuste. É melhor a gente precaver, né? A paciente no pós-operatório tem um inchaço da cirurgia e não vai usar só a cinta.
Tem que usar, geralmente, na lipoaspiração, usa uma placa debaixo da cinta mesmo, uma placa compressiva. Então, fica bem inchado no pós-operatório. Geralmente, 2 semanas, o paciente já inchou bastante, pode apertar a cinta, mas às vezes tem que trocar de cinta de tão larga que fica a cinta. Sim. Então, assim, pode ter ilusão, vai usar só uma cinta por 2, 3 meses. Não, geralmente tem que usar mais 2. Até porque vai usar todo dia também. Sim. Eu fico imaginando a sua preocupação, né? Porque o paciente tem todo o seu sonho, tem a sua motivação, que é que ela quer ficar linda, e a sua parte o senhor fez, que é o centro cirúrgico. O posterior, eu digo que é 70%, não sei se estou errado. Porque se ela fizer um pós-cirúrgico errado, todo o seu trabalho vai para água abaixo. Exatamente. O cirurgião, ele controla até o dia da cirurgia. Do dia da cirurgia em diante, a paciente, cuidados do paciente e o organismo do paciente. Cicatriz, o cirurgião controla até o dia da cirurgia. Dali em diante, o organismo do paciente. E os cuidados pós-operatórios, o cirurgião viu até ali, fez a cirurgia, mas dali em diante. Se o paciente cuidar, os assentos certinho, fizer as drenagens certinhos, se alimentar bem, vai ter um bom resultado e isso vai melhorando com o tempo. Agora, se o paciente não usar cinta, vai ter fibrose, usar cinta muito apertado, vai ter necrose de pele, não fizer a dieta regrada, não fizer a alimentação adequada, vai ganhando peso, pede resultado de teste da cirurgia. Então, inclusive, essa é a pergunta... É uma parceria, cirurgião e paciente. É isso que eu vou te fazer essa pergunta agora, né? E como os pacientes podem preservar o resultado do procedimento ao longo dos anos, doutor? Então, preservar é exatamente isso. Quando você faz uma lipoaspiração, por exemplo, a cirurgia de contorno corporal, você tira a gordura. Então, você começou do zero, está sem gordura. A partir dali, é o cuidado da paciente com o corpo dela, com a alimentação dela. Se ela fizer dieta, atividade física regular, ela vai manter e vai melhorar o resultado. Agora, se ela não fizer nada, meter o pé na jaca, agora que eu estou magrinha, aí que eu posso comer à vontade, não precisa fazer dieta, aí vai aumentando o peso, vai perdendo o resultado estético da cirurgia, vai ganhando gordura de novo. Tá? Na verdade, assim, quando faz uma lipoaspiração, por exemplo, no abdômen, você vai tirar as células de gordura. Então, você não vai criar novas células de gordura depois, mesmo sem comer muito. O que acontece, as células de gordura que ficaram, elas podem aumentar o volume, o tamanho delas, em até 1000 vezes. Mas o número total de células é o mesmo. Então, se você fez uma lipo no abdômen, é verdade que é mais difícil você ganhar gordura no abdômen, onde você fez a lipoaspiração. Mas se você comer muito, aí em algum lugar você vai acumular gordura. Aí vai acumular gordura nas áreas que você não fez a lipoaspiração. Pode ser braço, rosto, gordura visceral, ou seja, aquela gordura ficar ao redor dos órgãos, deixa aquela barriga dura, barriga de chope. E essa gordura visceral, por exemplo, ao redor dos órgãos, atrás do músculo, a lipo não tira, nem abdominoplastia, nem nada. Só dieta e atividade física. Então não tem milagre. Se quiser preservar o resultado da cirurgia, é que nem fazer academia. Você faz academia, fica sarado, malhado, conquistou aquele resultado, depois tem que manter. Se não manter, você volta ao que era antes também. Então, por isso que é muito importante ter uma nutricionista junto, ter atividade física, para manter e cuidar da saúde, né? Do resultado. Não precisa ser um atleta, mas assim, Sim. tem que ter um cuidado maior com o seu corpo, até porque você investiu no seu corpo para fazer a cirurgia. Você gastou dinheiro, cirurgia plástica não é barato, gastou dinheiro com a cirurgia, com pós-operatório, com cinta, com drenagem, e agora você viu aquele resultado, ideal você manter aquele resultado. É difícil manter, mas assim, foco. Qual a importância da fisioterapeuta no tratamento pós-cirúrgico? Então, exatamente isso, fazer uma drenagem linfática adequada, porque não é só ficar apertando, fazer uma massagem, tem toda uma técnica. Porque qual é a função da drenagem linfática? Quando a gente faz qualquer cirurgia, vai dar um trauma, naquela região começa a acumular líquido, tem uma vasodilatação. O nosso organismo naquela região abre os vasos sanguíneos para chegar mais sangue naquela região, para chegar os fatores lá que vão regenerar aquela região. E então aquela região fica mais inchada, acumula mais líquido. Todo o nosso corpo, como faz uma lipoaspiração, praticamente todo o nosso corpo vai ficar bem inchado. E em todo o nosso corpo correm os vasos linfáticos. Vasos linfáticos como se fosse uma rede que vai recolher esse líquido, isso vai terminar no rim e sai para o xixi. Então, por isso que depois faz uma drenagem... Dá vontade de ir ao banheiro. Dá vontade de ir ao banheiro. Porque você vai justamente jogar todo aquele excesso de líquido pro rim, vai terminar no xixi e vai sair ali na urina, tá? Então, se você fez uma drenagem e não ficou com vontade de fazer xixi, talvez tem não alguma coisa errada. E, doutor, pra gente finalizar nosso PodContor, a trombose, ela pode ser evitada, sim ou não, e de quais formas? A trombose,
é um risco de qualquer cirurgia. Muitas pessoas falam de trombose, que as pessoas nem sabem o que é trombose. Quando a gente tem um cortezinho na pele, forma tipo aquela casquinha de ferida. A trombose, como se fosse essa casquinha de ferida, dentro dos vasos, dentro de uma veia ou de uma artéria. E esse trombinho, ele pode se deslocar pela veia e pela artéria. Todo o nosso sangue passa pelo coração, passa pelo pulmão e vai irrigar o nosso corpo. A trombose, quando sai esse trombinho da artéria, uma veia, por exemplo, dos membros inferiores, aí para no pulmão. Aí o pulmão não consegue oxigenar porque está entupido com aquele trombinho e dá tromboembolismo pulmonar, tá? Só que a trombose, ela tem algumas causas conhecidas, tá? Qualquer cirurgia, seja plástica ou não, dependendo da duração da cirurgia, vai ter mais risco de trombose. Cirurgia com mais de 8 horas tem um risco maior de trombose venosa profunda. Imobilidade no pós-operatório, o paciente consegue se mexer no pós-operatório. Isso aí leva à formação de trombose. Então, por isso que, isso é uma decisão de pessoal de cada médico. Mas eu, por exemplo, eu não gosto de fazer cirurgias grandes associadas. Eu não faço lipoabdominoplastia com mastopexia. Porque uma lipoabdominoplastia comigo, eu demoro de 6 a 7 horas. A mastopexia, eu demoro em torno de mais 5 horas. Se fizer junto, dá mais de 8 horas de cirurgia. Sim. Isso aumentaria o risco de trombose. Aí fica perigoso, eu não faço. Geralmente, eu indico fazer escolhe a lipoabdominoplastia ou a mama. A partir de 2, 3 meses, faz outra cirurgia. Fica mais seguro, geralmente o resultado estético fica melhor também. E quais as medidas de prevenção de trombose? Uso de meia de trombose, uma meia compressiva, tá? Geralmente tem que usar durante a cirurgia aí de 10 a 20 dias depois. Lá no hospital tem que bota pneumática. Ela fica apertando a panturrilha do paciente durante a cirurgia. Para fazer justamente esse movimento. Para fazer essa circulação, porque o paciente está imóvel durante a cirurgia, então para o sangue circular. Em cirurgias grandes, como a abdominoplastia também, é indicado usar injeção de trombose. Clexane? Clexane. Clexane é a marca comercial. Ah, sim. A substância enoxaparina. Ela aí usa durante a cirurgia e... Durante a internação do hospital, toma a injeção no hospital e toma mais umas 5 a 6 em casa, tá? E paciente fumante ou que toma anticoncepcional, você pede para parar antes da cirurgia? Tem alguma coisa a ver? Então, anticoncepcional, ela é protrombótico, leva a trombose. Então, geralmente é indicado parar um mês antes. O fumo, o tabagismo, ele causa várias complicações. Mas também... Até para cicatrização também, né? Para cicatrização. Mas ele também é um dos fatores que leva à formação de trombose também. Nas minhas pacientes, geralmente eu indico parar de fumar 3 meses antes. E parar de fumar totalmente. Ou seja, parou de fumar 2 meses. Aí um dia teve uma recaída, fumou um cigarrinho... Conta de novo. Conta 3 meses de novo, tá? Isso aí, porque assim, se o paciente tiver... fala para mim, não vou conseguir parar de fumar, eu prefiro não operar. Eu quero que o paciente não tenha complicação, eu também não quero acompanhar aquela complicação do paciente por vários meses. Sim. O fumo, ele, além de dar trombose, ele prejudica a cicatrização, a qualidade da cicatriz, pode ficar uma cicatriz feia, abre mais ponto no paciente que fuma e também pode dar necrose de pele, aquilo que a gente já falou. Sim. No paciente fumante, o cigarro, a nicotina, ele leva a uma vasoconstrição. Os vasos que chegam na pele, eles fecham. Então, no paciente fumante, chega menos sangue da pele do paciente fumante. Isso junto com o fato de ali causar um trauma debaixo da pele, chega menos sangue, pode ter uma hora que chegue tão pouco sangue que a pele morre da necrose de pele. Só que o fumo é uma causa evitável de complicações em cirurgia plástica. O paciente não fumar para não ter aquela complicação. Sim. Então é melhor parar de fumar de uma vez, né? Aproveita a oportunidade. E tem alguns médicos que eu acho até legal a postura deles. Eles colocam dentro do consultório o atendimento psicológico. Com psicologia para poder tratar essa área. Porque não deve ser fácil para a paciente ela parar de fumar. Fácil não é, mas assim, como o paciente tem um objetivo... É uma decisão, quero fazer uma cirurgia plástica... Ela tem 2 opções. Ou para de fumar e faz cirurgia, ou pelo menos comigo, não para de fumar e não faz cirurgia comigo. E, assim, o nosso tempo já tá acabando, mas eu vou fazer a última pergunta. Vai lá. Faloplastia. O que é faloplastia? Então, da mesma forma que tem a ninfoplastia, tem a faloplastia. Faloplastia é relacionada às cirurgias estéticas ali da região peniana, tá? Tem várias, tá? Um é a lipopubiana. Boa parte do corpo peniano ele está escondido dentro da região pública. Então, de 7 centímetros da região pública. E a outra parte está externamente. Só que tem alguns homens que têm muito acúmulo na região pubiana, de gordura. Então, a gente faz uma lipo aqui da região pubiana, aquela parte estava escondida, estava embutida no corpo pubiano, ele aparece mais. Não vai aumentar o tamanho especificamente do pênis. Ele só vai sobressair.
para deixar mais visível, tá? Aham. Hoje em dia também, até inclusive um procedimento já reconhecido pela Sociedade Brasileira de Urologia, está fazendo engrossamento peniano com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um preenchedor que é natural do nosso corpo, ele é natural do nosso organismo e ele é temporário. Ele reabsorve pelo nosso organismo em torno de 2 anos, mais ou menos. E o legal dele também, por exemplo, o paciente fez o procedimento, engrossou o pênis. Por algum motivo, que eu não sei qual, ele não gostou, ele pode ter um enzima chamado hialuronidase, que é colocado ali na região, que vai dissolver aquele material e ele vai desaparecer ele da região, tá? É diferente do PMA. O PMA, como eu falei, ele é permanente, não tem como tirar. E se precisar tirar de algum problema, não tem como fazer. E é muito comum essa cirurgia, doutor? Tem aumentado muito o volume dela? Tem bastante procura, tá? Porque da mesma forma que as mulheres querem aumentar os seios, o bumbum, os homens querem aumentar o pênis. É que eu reparei que tem muito japonês morando aqui, né? Renato. Isso aí. Assim, só que assim, hoje em dia, atualmente, não tem nenhum procedimento na medicina que aumente o tamanho do pênis realmente, tá? São só procedimentos que... a internet fala que tem. Dão a aparência que aumentou. De melhora. Mas não aumenta o tamanho especificamente. Se tivesse algum procedimento que aumentasse lá 1 centímetro no pênis, 2 centímetros, com garantia, eu ia só fazer isso e meu consultório tá cheio sem consulta para daqui a 10 anos. Porque não tem. Todo homem tem o sonho de aumentar algum tamanho, um pouquinho do pênis que for. Mas, assim, com segurança hoje não tem para aumentar. Tem esses procedimentos que melhoram a estética peniana, da aparência de um pênis um pouco maior, você tira um pouco de gordura. E, na verdade, sim, o engrossamento também está sendo cada vez mais procurado. Por quê? Porque 95% das terminações nervosas da vagina da mulher estão na entrada da vagina. Então para uma relação da penetração, o mais importante não é um pênis grande propriamente dito, mas o pênis que preencha mais, dê mais atrito, canal vaginal, vai ser mais prazeroso para a parceira. Então, por isso que o engrossamento peniano está cada vez mais procurado, porque a gente vai satisfazer esse quesito aí. E como você preenche mais o corpo peniano, em estado flácido, ele não retrai tanto. Então, não é que tem um aumento, mas em estado flácido, como ele não retrai tanto, aí dá uma aparência maior também, pelo engrossamento, com ácido hialurônico. Gente, olha aí a informação, hein? Bastante Olha a informação. Doutor, eu queria te agradecer por estar aqui conosco. Obrigada, que eu sei que o seu dia é muito corrido. Você é um médico parceiro nosso. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco. Eu acho que foi um tempo incrível, né, Renato? Nem vi passar. Rapidinho. Muito rápido. Doutor, você é uma pessoa fantástica, humilde. Gente, procurem Dr. Walter Hugo. Sigam ele lá no Instagram. Pode deixar aí pra gente aí o seu Instagram para poder... Qual que é o teu Instagram, doutor? É Dr. Walter Hugo, Dr. Walter Hugo, com V. Pode procurar lá. Tem alguns fakes aí, mas só procurar o que tem 1 milhão de seguidores lá. 1 milhão de seguidores. Eu tenho até de vergonha de falar o meu. Doutor, muito obrigada. Viu? Volte sempre, a casa é sua. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, doutor. Gente, e fiquem ligados, que já já a gente vem com mais novidade. É isso aí.